Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curas do Carvalho. E peço a vocês que, se gostarem do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos, ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo, compartilhar e, é claro, podem ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E se vocês acompanharam o vídeo anterior, que deve estar passando no iCard aí para vocês, sugiro que vocês assistam antes de vir a esse aqui. Eu ia falar sobre o título do vídeo de hoje, né, que é Misogamia, o fim dos relacionamentos sérios. E acabei falando do porquê a geração Y e Z não conseguem relacionamento. Porque as mulheres parecem mais insatisfeitas, né, as mulheres dessa geração. Elas muito estão se relacionando com caras da geração X, que tem mais poder, né, o famoso velho da cabeça branca. E porque os homens eles estão preferindo mesmo videogames a relacionamentos com as mulheres atuais, e o casamento está caindo, né, nas gerações Y e Z. Enfim, eu vou desenvolver um pouco mais disso aqui nesse vídeo e falar do porquê eu vim com aquele argumento da misogamia, né, justamente naquele relato que eu dei no vídeo anterior, do porquê sempre tem uma tia, né, perguntando assim, um homem jovem, assim, nos seus 20, 25 anos para frente, do porquê ele não está se relacionando e até pressionando ele, né? Quanto mais velho ele vai ficando, mais estranhamento social isso vai causando, né? Principalmente entre as mulheres, as tias e tal. E tipo, essas tias, elas são um exemplo do porquê os homens mais jovens não estão se relacionando e do porquê existe essa misogamia. E aí, como eu falei, né, veio esse questionamento para mim, que já sou um cara jovem, mas de uma idade que a maioria dos meus amigos e familiares já tem uma namorada assim que é quase noiva, ou mesmo noiva, ou esposa já, ou filhos. E aí é sempre aquela tia que todos os relacionamentos que ela teve foram fracassados, né? Porque, pô, rolou divórcio, irmão, fracassou, tá? Então, ou ela é solteirona porque ela já não aguenta mais essa lógica, ou ela já está no quarto, quinto casamento com 3 filhos de pais diferentes, ou agora ela tipo, só está namorando novinho, sabe? Quando ela é muito atraente ou tem muita grana. Daí quando vem esse questionamento, a vontade é realmente de dizer, pô, peraí, você não teve nenhum relacionamento que deu certo na sua vida. Por que você acha que eu deveria entrar nesse jogo, né? Você realmente tem um ego tão grande, tão pouca capacidade de se autocriticar, para não perceber que você é o exemplo vivo de que esse jogo é horrível? Mas aí tá beleza, né? Aí eu vim com um sofisma, cara. Uma coisa que eu acredito que é verdade, uma coisa que é evidente, porém não é tudo. E aí eu disse, é porque a minha geração é muito misogâmica. E aí ela obviamente me perguntou o que é isso, eu expliquei a etimologia da palavra, né? Miso é aversão, gamia é relacionamento, aversão é relacionamento. E ela perguntou do porquê eu acho isso e eu falei, olha, é porque a nossa geração, né, geração Y e mesmo a geração Z, perdeu a confiança no parceiro, tá? As mulheres perderam a confiança nos homens e os homens perderam a confiança nas mulheres. Só que, é claro, eu não poderia tornar aquela coisa muito guerra dos sexos, sabe? Senão ia quebrar minha mask pill. Então eu tive que dar uma eufemizada ali, né? Tive que dar uma relativizada. E aí você sabe, né? Complementarianismo é a melhor maneira de dar aquela relativizada com um blue pill. O blue pill, ele sempre quer ouvir que é o homem que tem culpa, o homem que tem responsabilidade, tá tudo nas costas dos homens, porque, bom, genocentrismo, né? Então eu disse assim, a minha geração de homens é uma geração que aprendeu com as mulheres, eles estão mais livres também, e eles têm aversão a comprometimento, né? E aí abre aquela brecha para os homens não têm mais fibra, eles estão medrosos, eles não são homens de verdade para se comprometer porque eles estão inseguros de ter uma mulher ao lado e tal. A gente já sabe, a boa e velha misandria, né? Eu abri brecha para isso, mas mask pill, né, irmãos? Eu não vou ficar comprometendo a minha posição social ali, o meu crédito social, para ficar me reproduzindo intelectualmente para pessoas que não conseguem me entender e não querem me entender. Então, eu dei a ela o que ela merecia, conteúdo raso, mais que isso é botar chapéu em porco. Só que vejam só, eu parti de uma evidência isolada para explicar o todo. E isso é o que caracteriza a sofisma. E tem uma certa verdade nisso do que eu falei, né? De fato, a nossa geração aí, geração Y e geração Z principalmente, ela, como eu expliquei, né, veio de uma observação de maus relacionamentos da geração X que foram positivados pela geração Boomer. A geração Boomer criou a instabilidade, a insegurança e a desconfiança nos relacionamentos a partir da intromissão do Estado.
Agora, todo homem que se relaciona, ele tem que viver numa corda bamba com medo da esposa simplesmente acordar e dizer que quer o divórcio e ele perder nesse processo a metade dos bens que ele construiu mesmo antes do relacionamento. Dane-se, o juiz está fazendo isso, tá? Perde a casa que ele construiu e tinha antes do relacionamento também, e perde os filhos, né? Fora os bens que ele construiu dentro do relacionamento. É o que está acontecendo. E ele tem que torcer também para uma coisa ainda pior não acontecer, que é ele descobrir uma traição. E é tipo, se ele se divorciar, ele se ferra. Se ele não se divorciar, ele se ferra também, porque ele fica tido como corno, né? Ele não vai conseguir nem se olhar no espelho. E aí tem todas essas questões também que exponenciam a hipergamia das mulheres, né? O fato de que os homens da geração Y e Z não conseguem mais ter um excesso de cargos de especialização e trabalho, eles não conseguem mais formar um ninho ali, né? Realmente ter propriedades e riquezas que atraiam as mulheres de fato, porque elas já têm isso. Tem a questão do Estado, a intromissão do Estado, né? Que terceirizou o trabalho dos homens de proteção e provisão e tal. Então, o que é que os homens têm a oferecer de exclusivo às mulheres, sabe? O que é que eles conseguem vender para elas, de fato, para atrair elas para o relacionamento? O que é que ele consegue ali fazer para crescer os olhos delas? Então, o que é que isso gerou? Gerou um afastamento de gênero que foi causado pela geração Boomer e começou a surtir efeitos na geração X, e agora, na geração Y e Z, ele está cada vez mais evidente. Tá? Eu acho que ele está no ápice. Agora, os homens eles têm literalmente medo de se relacionarem seriamente. Tipo, como é que eu vou botar uma mulher dentro da minha casa que ela pode pedir o divórcio a qualquer momento, ela pode me trair a qualquer momento, sem nenhum tipo de punição social, nenhum tipo de punição cultural à traição? Ela vai ser recompensada se ela fizer isso, na verdade. E simplesmente não dá para competir, sabe? Eu tenho que competir com elas mesmas no mercado de trabalho, nas especializações, e com o Estado, né, como eu expliquei, para conseguir gerar algum tipo de valor que atrai uma mulher para mim. Ao mesmo tempo, o que é que a mulher da geração Y e Z pensa? Eu tenho uma cacetada de homens que estão interessados aqui em relacionamento casual, mas para relacionamento sério parece que não tem nenhum homem bom, e essa é a reclamação delas, né? Ai, cadê os homens bons? Cadê os homens de valor e tal? Onde é que está o cara que realmente vai gerar algum tipo de benefício para a minha vida? Benefício substancial. E aí entra o efeito do excesso de opções, né? O efeito dos relacionamentos em redes sociais, né? Onde toda mulher tem ali dezenas ou centenas de homens oferecendo tudo a elas a um preço baixíssimo ou inexistente. E esse efeito a gente começa a ver nas ficções femininas, né? Principalmente nas ficções românticas, assim, onde o homem que está ali ele é sempre um homem de alto poder, de alto status, mas que ele tem um lado obscuro, ele tem um lado negro, maquiavélico até, né? Ou ele é o próprio capeta, como aquela série Lúcifer, ou ele é um vendedor de drogas internacionais, como aquele do 365 Dias, ou ele é um psicopata sadomasoquista, como o Christian Grey, num dos livros mais vendidos da atualidade, Os 50 Tons de Cinza. Todos esses caras são podres de rico, extremamente poderosos, muito desejados, de alto status social, porém eles têm um lado diabólico, maquiavélico por trás. E vejam, esse tipo de homem ele não tem mais ambiente para existir, tá? Por questões políticas, por questões sociais, por questões econômicas. O homem ele não tem mais capacidade de ganhar grana. Ele não tem mais capacidade de ser poderoso e influente como eram os homens da geração X ou da geração Boomer. E eles não têm mais a capacidade de ter um tal lado obscuro, né, para fazer aquela excitação quase que sexual mesmo. Porque, tipo, o ambiente ele já não é mais hostil. Eu não estou dizendo que o homem ele vai ter que ser necessariamente mau, um criminoso e tal. Veja só, os homens que hoje têm algum tipo de lado obscuro, de fato, eles são realmente os que estão à margem da lei ou mesmo fora da lei. Então, quando você fala do homem bom, o homem de família hoje, a gente está basicamente descrevendo um cara submisso, né? Um cara que vive sob a lei e que ele basicamente está sempre sendo passivo a um sistema de direito e segurança que já existe, que já faz o trabalho dele, sabe? Então, o que é que restou para as mulheres? Homens que eles têm tanto poder e tanto dinheiro que eles podem literalmente cagar para a lei, ou se ela não tiver acesso a esses homens, ela tem que se relacionar a homens que não têm tanto poder, mas estão à margem da lei. Então, parece que tanto os homens quanto as mulheres da geração Y e Z estão insatisfeitos com as opções de relacionamento que têm, né? Os homens não confiam mais nas mulheres, as mulheres também não confiam mais nos homens e, acima de tudo, os homens não estão gerando interesse nas mulheres mais.
Sem falar que tem esse argumento que surgiu bastante na geração Boomer e geração X, né? De que os homens eles são culpados por algum tipo de opressão ancestral que sempre fez das mulheres de vítimas e que eles são essencialmente maldosos. E existe essa narrativa, né? Desde as mulheres jovens até as mais velhas, que elas não devem confiar em homens. Então, assim, o que uma mulher mais velha de outras gerações está falando para as mulheres mais jovens como uma questão de conselho a respeito de relacionamentos? Nunca confie no seu marido, nunca confie no seu namorado, sempre desconfie, sempre ache que ele vai fazer alguma coisa de mal a você, sempre tenha cartas na manga para lidar com ele, né? Então veja só o conselho, né? Esteja sempre desconfiando da própria pessoa que você escolheu para dividir a sua vida, dividir a sua cama, dividir a sua intimidade física, judicial e social, porque muito provavelmente essa pessoa vai te trair. Peraí, se você vive com medo da pessoa que você escolheu para estar do teu lado, é porque você escolheu errado, né? Convenhamos. Mas é aquela relação entre responsabilidade e criptonita, né, senhores? Quem ouve o Raccoon aí sabe do que eu tô falando. Agora, o que eu ouço dos homens mais velhos a respeito dos conselhos que eles dão aos homens mais novos é justamente isso, né? Procure uma mulher direita, sabe? Confie nela, ou procure uma mulher que você possa confiar, como diria o Nando Moura, né? Pegue o seu piu-piu, bote numa gaiola, tranque e dê a chave para uma mulher direita. Procure uma exceção, uma mulher decente, não sei o quê. Então, é uma coisa completamente desbalanceada aí, é uma inequivalência que nunca vai dar certo, a conta não fecha, entende? E é claro, esses conselhos das mulheres mais velhas para as mais novas partem de um solipsismo. As experiências ruins que elas tiveram, a partir dos homens ruins que elas selecionaram, e ela vai totalizar os homens a partir dessa experiência ruim. Nos homens isso acontece bastante também, tá? Não estou dizendo que não. Tem muito cara aí que realmente teve experiências ruins com as mulheres, e aí ele vai totalizar isso, que toda mulher é isso, toda mulher é aquilo. Mas o problema é que vamos olhar aqui a questão substancial da coisa. Quem é que está tendo incentivo mais para trair hoje em dia? Quem é que é mais rechaçado socialmente quando trai e quem sempre é vitimizado quando trai? Ah, porque ele estava ausente. Ah, porque ele não fazia o trabalho dele direito. Ah, porque ele era um homem isso e aquilo. Quem é que recebe mais afago sociocultural? Quem é que tem também mais incentivos para terminar o relacionamento e saquear o parceiro, né, nesse processo? Então, quando os homens X e Y têm uma desconfiança a respeito das mulheres da sua geração, eles não estão falando de índole, eles não estão falando necessariamente de caráter, né? Do comportamento da pessoa em si, da educação que ela teve e tal. Isso com certeza tem que ser levado em consideração, mas não é tudo. São os estímulos e recompensas da sociedade, é o famoso ginocentrismo, tá? São os estímulos pavlovianos ali que são disfuncionais, cara. Tá realmente recompensando mais o mau comportamento feminino do que o bom comportamento, tá ligado? Então, assim, contra isso não tem meramente a escolha, a capacidade de escolha. Você vai tentar botar a mais honrada que você puder dentro da sua casa, mas vai ter sempre os estímulos do sistema, né? O sistema, ele vai ser como se fosse ali o Pavlov suando o sininho do prazer, da recompensa, fazendo a sua honrada se comportar mal, porque isso recompensa mais a ela. E não tem o que fazer quanto a isso, cara. Isso é um problema social, é um problema cultural, é um problema do imaginário das pessoas, que um indivíduo só, ou mesmo um grupo de indivíduos, um grupo de homens, não vai conseguir resolver assim. Na base do ativismo, na base da conversa, na base de nada. O negócio tá aí e acabou. Então isso tudo gera a misogamia que eu citei ali para minha tia, né, na confraternização, no relato que eu dei no vídeo anterior. É claro que eu não disse tudo isso para ela, eu falei uma frase assim que durou segundos, ninguém está interessado na parte mais densa do conteúdo, dane-se, o povo quer assim, uma frase rápida, de efeito e que tenha realmente algum impacto socioemocional. É isso que eles querem ouvir e acabou. Se você se estender, cara, a galera começa a revirar os olhos, começa a te interromper, sabe? Demonstra desinteresse e acabou. Não haja dessa forma. O que o povo quer é conteúdo ultra processado, ultra rápido e ultra impactante. Então eu estou aqui desenvolvendo mais esse assunto da misogamia, que é só um dos fatores dentro da minha narrativa para explicar o porquê os relacionamentos estão falhando desde a geração X até a geração Z. E aí, é claro, né, eu também disse para ela que a nossa geração ela tem um certo medo de comprometimento. E isso faz todo sentido. Essa coisa do para sempre ou para a vida, de ficar só com um parceiro só o resto da vida ou por muito tempo.
Tipo, isso não gera estímulos, recompensas suficientes, né? Isso enjoa por um tempo. E aí a gente tem mulheres aí que abertamente dizem que tipo, a vida é curta demais para ficar com um homem só. Homens também que dizem isso, que a vida é curta demais para ficar com uma mulher só. E isso tudo também é gerado por aquela desconfiança, né? Imagine o cara investir numa parceira que ela pode simplesmente abandonar ele e levar os investimentos dele todo no processo e mais ainda. Né? Mais do que ele investiu nela, o que ele construiu antes de conhecer ela. Tipo, que segurança o cara tem, né? Nenhuma. Tipo, ele chega em casa, encontra a esposa dele com outro cara e assim, se ele pede divórcio, ele se ferra, se ele não pede, ele se ferra. Então daí você percebe que a escolha dos homens de não se relacionar na modernidade é justamente uma falta de segurança, né? É justamente uma chance dele se ferrar muito maior do que ele meramente se dar bem. E eu não estou falando de se dar bem em cima da parceira, né? Ele se dá bem enquanto ela se ferra. Não, os dois se darem bem. A chance dos dois se darem bem é muito pequena. A chance é muito maior de só a contraparte feminina se dar bem e o cara se ferrar. Então o problema do homem é mais a segurança. O problema das mulheres é o estímulo e recompensa. É mais o prazer. Não tem homem bom o suficiente. Ou os homens bons já foram tomados, ou não estão interessados em mim, né? Ou só estão interessados em uma noite. Então veja, o que está difícil para os homens é vender o relacionamento, vender a mulher moderna para eles, entendeu? E o que está difícil para as mulheres é encontrar o homem de valor. Porque o que as mulheres estão se queixando? Que os homens de valor não estão chegando mais, né? Que os homens não estão mais tão ambiciosos como antes. Mas como é que o homem vai ser ambicioso se ele realmente não tem muito mais a sustentar e a prover, senão para si mesmo, justamente porque ele não tem uma esposa de qualidade do lado, uma namorada de qualidade do lado, que o motivaria a trabalhar mais. Isso é uma coisa que o homem faz naturalmente, é um ímpeto biológico que o homem tem, e todo mundo sabe disso, que quando o cara ele tem uma mocinha do lado, ele luta para impressionar ela, né? Ele trabalha mais, ele deixa a casa mais bonitinha, ele compra um carro, ele compra uma casa maior e etc. O homem, além de não ter a capacidade de fazer isso hoje, o homem médio, ele também não tem quem o estimule para isso, né? Isso é um fato. Eu não estou nem falando de complementarianismo aqui. É porque os homens eles realmente não estão muito confiando nas mulheres para fazer delas as suas motivadoras, tá ligado? Tipo, o cara fala, pô, beleza, eu posso ter a esposa ou a namorada que vai me motivar a tudo isso, mas assim, que segurança eu tenho de que ela não vai me abandonar no meio do processo e levar tudo com ela, sabe? Ou mesmo me trair e ainda assim ser recompensada. Então o que os homens estão pensando é que isso é um jogo de maluco, e eles estão certos. Tá? A regra do jogo foi feita para que eles percam, então a única maneira de não perder é não jogando. Então é um ciclo que se retroalimenta aí, né? Os homens não estão gerando valor porque não atraem as mulheres, e eles não estão atraindo as mulheres porque não estão gerando valor, não confiam mais no comportamento feminino porque simplesmente o sistema está recompensando, né, más atitudes. Eles não têm mais nenhuma segurança, então desistem logo no meio do caminho e falam, quer saber? Só o que eu preciso para viver bem é prover e proteger para mim mesmo, eu não preciso de casas grandes, nem de expor bens para ninguém, eu não preciso impressionar ninguém, né? Eu não preciso fazer dancinha do acasalamento, nem construir um ninho como muitos pássaros, né, e até mamíferos fazem para atrair uma fêmea. Tipo, dane-se isso, as opções estão muito ruins, então eu vou simplesmente desistir e viver uma vida muito menos estressante, muito mais segura e recompensadora. Então isso gera o efeito da misogamia, cara. Dane-se o comprometimento, dane-se relacionamentos, tá ligado? Eu tenho aversão a isso porque, de fato, o sistema, o estímulo e recompensa, as causas e efeitos, né, que surgiram por conta das gerações anteriores, não estão gerando um ambiente confortável para isso. E não tem solução, tá? Eu não estou falando aqui que isso tem que se resolver, isso é um problema. Não, as coisas são assim e eu estou conjecturando a partir das evidências que eu estou vendo da minha observação e das minhas experiências. Esse é um canal de experiências somente. E eu não tenho nenhum problema disso acontecer. Eu estou vivendo a melhor vida que eu poderia viver atualmente, justamente porque eu não tenho mulher, justamente porque eu não tenho filhos. Ainda existe esse pensamento bem boomer, né? Veja só, a única herança que o boomer conseguiu passar para a gente foi uma herança cultural, foi uma herança social aí, no imaginário das pessoas mesmo. Eu vou fazer um vídeo posteriormente sobre a maldita herança boomer na sociedade. E é basicamente a herança que eles trouxeram para a gente, que não foi destruída pelos geração X no processo,
É basicamente esse pensamento de que o homem que ele não se relaciona com uma mulher, ele tem algum problema com a mãe, ou ele tem tendências homoafetivas, ou ele não é confiável, ele é irresponsável, né? Ou ele simplesmente é algum tipo de fracassado em alguma coisa, tem algum problema sociopsicológico, e que o homem de sucesso e o homem de valor é aquele que atrai muitas mulheres, que tem muitos bens, e que é muito pegador e tal. Então você vê que esse pensamento, ele vem da cultura boomer. Ele é bem o que o seu tiozão vai dizer, tá ligado? O seu tiozão geração X, geração boomer vai dizer. E as mulheres, elas partem disso aí também. Elas também têm esse pensamento cultural na cabeça delas. Então veja, isso aqui é irônico. Os boomers, eles destruíram, como eu expliquei no vídeo anterior, a capacidade das pessoas se relacionarem hoje em dia, tanto homens quanto mulheres, mas eles ainda cultivam na sociedade esse imaginário de que pessoas felizes têm famílias grandes, né? E homens de sucesso têm muitas mulheres, ou uma família grande, também muitos filhos, e seja lá o que for. Então, tipo, eles destroem a capacidade das pessoas construírem isso, mas continuam julgando quem não consegue. É complicado, irmãos. E você vê que essa cultura perpassa todas as outras gerações, tá ligado? É comum dos boomers, é comum da geração X, da Y e da Z também. Uma cacetada de caras vai ficar com dessa herança boomer aí de que, ai não, se você não atrai mulher, você é fracassado de alguma forma. Cara, o argumento incel, ele vem justamente disso aí, dessa coisa boomer de que não pega mulher, logo você falhou. E eu vou falar isso em vídeos posteriores, né? Já é mais uma ideia de vídeo aí. A maldita herança boomer na nossa cultura e sociedade. Então, em conclusão, por que ocorre essa misogamia de fato? É porque tanto homens quanto mulheres estão recebendo o que eles querem dentro de um relacionamento fora do relacionamento. Eles não precisam mais se associar a uma outra pessoa para ter acesso às coisas que quer. O que o homem quer? Ele quer, obviamente, companhia, ele quer a sexualidade da moça, ele quer a presença dela e tudo mais, né? Ele consegue isso facilmente fora do relacionamento. Ele não precisa se comprometer, ele não precisa ser fiel, ele não precisa cumprir um papel necessariamente ali. Ele basicamente só precisa fazer uma negociação rápida, onde a moça diz o que é que ela quer dele, e enquanto os dois estiverem satisfazendo um ao outro, eles vão manter a associação. E o que a mulher quer? A mulher quer segurança, ela quer proteção, ela quer provisão, certo? Mas o Estado já faz isso, o pai já faz isso. Se ela não tiver quem faça isso por ela, se ela não tiver acesso aos privilégios do governo, ou acesso às riquezas do pai, ou se isso não for suficiente, ela pode fazer um relacionamento sugar, entendeu? Que está se tornando cada vez mais comum. E basicamente todo relacionamento entre homem e mulher ao longo da história humana foi isso, né? Até os casamentos antigos eram isso. Era um sugar daddy ali. O cara que dava ela casa, comida, roupa lavada, o cara que dava ela proteção e tal, e ela o recompensava com a sua presença, com a sua fertilidade, com a sua sexualidade, certo? E tipo, hoje em dia, nenhum dos dois lados precisa realmente se comprometer para isso. Então, dane-se, entendeu? Por que eu vou realmente me submeter a um contrato que tem que durar a vida inteira e que tem várias pressões sociais e que pode rolar ali uma infidelidade e eu acabar perdendo o crédito social por isso e me sentir mal emocionalmente? Então, por que eu vou ter que fazer isso se eu posso receber tudo o que o tal relacionamento sério me dá, só que sem ter um relacionamento sério? E, tipo, homens e mulheres estão pensando nisso, né? E foi um trabalho de geração após geração para justamente viabilizar cada vez mais a satisfação de ambos os lados num relacionamento, o que era oferecido dentro de um relacionamento sério, né? Só que sem a seriedade da coisa. E as consequências e os problemas disso aí são vários. A gente tem hoje uma sociedade hiper promíscua, tá? Com DSTs aí que estão evoluindo a caráter de hipergamia e de super doenças mesmo, que estão resistentes a antibióticos e medicamentos em geral. A gente está tendo muito gasto público com essa coisa de mãe solteirismo, tá? Porque seleciona-se o homem mal, porque já não tem mais aquele incentivo de ter um marido funcional dentro de casa, basicamente o que traz mais fortes emoções e dane-se. E geralmente o que traz mais fortes emoções, como eu expliquei nesse vídeo, é o cara que está à margem da lei, né? Se ele não tiver muito dinheiro, e pô, homem de muito dinheiro é raríssimo, principalmente no nosso país. Então, o cara que gera fortes emoções mesmo, ele está à margem da lei, ele é meio inconsequente, ele é meio irresponsável, é isso aí mesmo, fazer o quê? E mãe solteirismo, irmão, gera uma cacetada de problema aí que ninguém está falando, que é um elefante branco, tá? E gera um monte de gasto público, gera delinquência juvenil, gravidez na adolescência, gera maior níveis de criminalidade,
gera homens perdidos, né? E meninas também com um arquétipo de parceiro ideal, disfuncional, sem um pai para ela saber o que é o padrão de um homem bom, para que ela possa realmente se atrair, né, na fase adulta, na fase de maturidade sexual. Ela vai seguir basicamente o que a sociedade cultiva a respeito disso. O que é que a sociedade cultiva de um homem atraente? Só merda. Justamente porque o que está sendo cultivado na sociedade parte justamente de moças que têm uma excitação pelo disfuncional. E, enfim, uma cacetada de problema que ninguém está falando, ninguém está nem aí. Sem falar a baixíssima taxa de natalidade, que desde 2012, se não me engano, a população do Brasil está morrendo, de fato. Porque já está abaixo de 2,1 filhos por mulher, né? Aqui a gente já está em 1,7, se não me engano. E por mais que o mãe-solteirismo esteja galopante, a taxa de natalidade não está boa. E aí, por isso que a gente teve que fazer reformas na Previdência, porque está nascendo pouco jovem, pouco trabalho. Os homens não estão mais ambiciosos o suficiente para gerar riqueza e manter a máquina econômica girando. Assim, são vários problemas e todos eles começam no maldito relacionamento. Por quê? Porque o que a gente conhece como humanidade é basicamente uma negociação feita entre um homem e uma mulher que gera seres humanos, né? Gera humanidade. E o que a humanidade produz depende exclusivamente dela, né? Política, economia, sociedade, ciência, tudo isso depende de seres humanos. Não está nascendo ser humano, cara, tudo isso vai à ruína, né? Principalmente a economia, é o primeiro a se ferrar. Então, tá aí, né? Dane-se, como eu disse, não é um problema a ser resolvido, eu tô nem aí também, eu tô só mostrando as minhas evidências a respeito disso. E quem quiser ouvir, ouve. Quem quiser fazer alguma coisa a respeito, faça. Eu tô com preguiça. Eu sou baiano. Então, senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre. E até mais.